Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar uma olhadinha agora no pensamento político de Montesquieu, outro ator fundamental para a gente saber um pouquinho sobre como funciona a política no pensamento moderno. Montesquieu nasce em 1689 e falece em 1755. E é fundamental a gente entender, diferentemente do que aconteceu com os outros autores que a gente viu antes, que o Montesquieu ele não propõe contrato social, ele não é contratualista. Ele vai trazer para o seu pensamento político um método praticamente experimental. Ele vai buscar de maneira concreta e não ideal, como acontecia antes, a melhor forma para se governar uma população. Tá? Ele vai dizer que a melhor forma de se governar uma população é sempre quando consegue se estabelecer a liberdade entre as pessoas que formam esse povo. A gente pode entender que Montesquieu praticamente importa a ideia de uma tendência natural à socialização. Por isso que ele não vai se preocupar com o início da socialização fazendo um contrato social que funda a sociedade civil. E de Maquiavel, isso é até mais relevante, até mais importante para entender Montesquieu, ele vai importar a ideia do realismo político, né? Ele vai falar do estudo dos fatos, dos costumes e das leis, ou seja, ele vai a campo mesmo para achar princípios comuns entre a organização social de sociedades diferentes, mas que têm em comum a capacidade de viver coletivamente. Nesse aspecto, a gente pode até entender que Montesquieu é praticamente o avô da sociologia. Sua obra-prima, sua principal obra, chama O Espírito das Leis, e é de 1748. Nessa obra, ele vai tentar propor e entender a formação das leis enquanto um recurso importante para a organização social. Ele vai dizer que a lei, em geral, o que percorre todas as sociedades organizadas através de lei, é a ideia da razão humana. Então, a razão humana é o que está no centro, é o ponto de encontro entre qualquer sociedade organizada por leis. E o espírito das leis é o conjunto de relações locais, por exemplo, a geografia, a religião, a economia, a moralidade daquela sociedade em questão, que vai dar forma às leis. Então, as leis elas serão diferentes entre as sociedades, porém elas terão uma coisa em comum. O que é ser em comum? Ser baseado em coisas que se podem entender, serem, portanto, racionais. Montesquieu também contribui para sistematizar formas de governo, né? Então ele vai falar que as formas de governo envolvem 3 princípios, sendo esses 2 aqui os mais importantes. Primeiro, a quantidade de pessoas. Segundo, a sua natureza. E terceiro, o seu princípio. A quantidade de pessoas é autoexplicável. Natureza significa aquilo que o próprio governo é em benefício, em intenção de governar por quem ele governa. Okay? Essa é a ideia da natureza. E o princípio é muito bacana, muito interessante entender essa ideia. O princípio é o que fará a própria ação do governante acontecer. É como se fosse a mola, é o que inspira a natureza do governo ser cumprida, o que gera um movimento, vamos entender assim. Como vocês podem ver, temos aqui esta tabela que fala das formas de governo em Montesquieu. Cada forma é determinada por um princípio, que é o conceito mais importante para esse nosso autor. Cada forma tem também uma natureza, que são as atitudes que conformam o que o governo é em si. Essa natureza está detalhada na coluna Ideia Geral. E também temos o número de pessoas envolvidas no governo e a recomendação do tamanho territorial no qual tais formas podem ser aplicadas. A república, tanto democrática quanto aristocrática, são consideradas formas de governo corrompíveis, pois os seus princípios, virtude política e moderação, não são exatamente coisas fáceis de se desenvolver. Vemos que a democracia pede o fim das paixões particulares e a aristocracia clama pela conciliação das diferenças entre as pessoas. Por estes limites, seriam formas de governo aplicáveis somente em territórios pequenos. O despotismo já é degenerado por natureza.
A natureza desse déspota é ser soberano de si e do povo. Somente ele governa pelo princípio do medo. Desconsiderando os outros, é possível governar um grande território. Por último, temos a monarquia, a forma de governo preferida de Montesquieu. A lei será soberana, tanto do povo quanto do rei. Somente um governará, porém, através de um sistema baseado na honra. Para Montesquieu, a honra transforma o egoísmo inerente ao homem, a sua vontade de garantir melhores posições para si, em algo que automaticamente o faz pensar nos outros, pois, para que o indivíduo melhore sua posição social, ele terá que fazer coisas boas e honrosas para o reino, como um todo. Haveria um equilíbrio, então, que não existe nas outras formas. Aplica-se somente em territórios médios. O último ponto aqui sobre Montesquieu talvez é o que é mais notoriamente reconhecido como parte de seu pensamento, que é a teoria da separação dos poderes. Ele vai propor que os poderes sejam separados justamente para que nós consigamos manter a liberdade das pessoas acontecendo, né? Se todos os poderes se concentrarem, como a gente vai ver aqui, acaba a liberdade. Se eles se concentrarem na figura de uma pessoa ou na figura de uma única instituição, né? Bom, tudo isso aqui vai ser feito e vai ser pensado para que, como eu disse, haja manutenção da liberdade. Para ele, a liberdade civil, ela é fazer aquilo o que as leis não proíbem. Então, nós temos um corpo de leis, como a gente viu aqui anteriormente, que organiza uma forma de governo, como a gente viu também, e nós podemos agir, podemos ser livres de acordo com tudo aquilo que as leis não proíbem que a gente faça, ok? Isso é um detalhe importante. Um princípio fundamental da divisão dos poderes é justamente que nenhum dos poderes, que vocês já conhecem, a gente vai falar daqui a pouco, seja exercido plenamente por um cargo ou por um deles. Nenhum deles pode ter o acúmulo de poder, né? E imaginem isso como se fosse um ciclo, né? É o princípio que vai mover a ação, o fazer específico de cada um desses poderes, tá? E essa divisão, ela vai ser um contrário, um freio para o princípio que vai fazer cada um movimentar, tá? Então imagine como se fosse uma engrenagem acontecendo entre esses três poderes que a gente já conhece, o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles serão harmônicos e complementares. Todos eles vão funcionar e querer funcionar por causa do princípio de governo, só que eles nunca vão poder agir sozinhos, porque se eles agirem sozinhos, o interesse de cada um deles pode prevalecer e é fim da liberdade. Então, o que acontece é que para eles funcionarem, todos precisam combinar, precisam ter um certo ajuste político. Fazendo uma analogia, se vocês me permitem, pensem numa obra, uma construção. O executivo, ele seria o pedreiro, aquele que realmente vai pôr a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Mas ele não pode decidir por si só o que ele vai fazer, sair fazendo parede, onde ele quer, porque ele adora fazer parede. Ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar um projeto feito pelo engenheiro. O engenheiro seria o papel do legislativo. Então, o legislativo, ele, antes de dar o comando para o executivo fazer, ele planeja aquela obra, aquela construção, aquela casa. Desse modo, o executivo, o pedreiro, só vai fazer as paredes onde está combinado dentro de um projeto. Bom, e o judiciário? Seria a figura do fiscal. Um fiscal que vai olhar tanto se o projeto feito pelo legislativo, o engenheiro aqui, está correto antes de começar a construção, e também ao longo da construção o judiciário vai vendo se está tudo sendo construído de acordo com aquele projeto que foi aprovado. Então seria o judiciário a figura do fiscal, né? E para tudo isso aqui funcionar e a obra ficar pronta, a administração do Estado acontecer de uma maneira correta, essas três esferas precisam, como eu disse, estarem
em equilíbrio, estarem num sistema de pesos e contrapesos para que tudo ocorra conforme a lei. E é isso aí, muito obrigado, um abraço e até mais!